Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Porta-joia Lingerie. Foi quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus Cristo responde calmamente: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, ao vivo pela TV Cultura Paulista e também pelo Facebook da TV Cultura Paulista. O tema de hoje é vital. Falaremos de doença e também de cura, mas não a doença que atinge o corpo físico, é a doença que atinge tecidos mais sutis, a alma. E somente um remédio é capaz de proporcionar a cura verdadeira e legítima, o perdão. O grande remédio libertador da alma. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados especiais da noite. Vamos começar pelas damas. Dona Arlete Selle. Seja muito bem-vinda, Dona Arlete. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui participando nesta conversa amiga e tão importante que faremos a seguir. A Dona Arlete é supervisora de ensino aposentada, vice-presidente da Obreiros do Bem e do Departamento de Doutrina da USE Intermunicipal aqui de Araraquara e articulista do jornal O Mensageiro, que é um jornal espírita mensal. É isso, Dona Arlete? Isso mesmo. Ele todo mês nós temos o nosso jornal com articulistas da cidade, divulgando as atividades daqui, é bem local mesmo. Da USE Intermunicipal, né? Pega toda a região. Muito bom. O Mensageiro também, mais um órgão aí, divulgador da doutrina espírita, nosso parceiro também aqui do Esferas. E também estamos aqui com Paulo César Fernandes, que veio de Marília. A gente agradece de todo o nosso coração, Paulo, sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos com a professora Arlete, com você, Priscila, debatendo, estudando, refletindo sobre esse conceito fundamental ensinado por Jesus com primazia para a nossa salvação e cura, como você bem destacou. Muito obrigado. Com certeza. E eu quero passar o seu currículo. Nasceu em Marília, é professor, escritor, cantor. Opa. Olha que a gente vai ter que fazer uma palhinha aqui, hein, Dona Arlete? Acho e bom. compositor, mestre em filosofia moral pela Unesp e em filosofia política pela Univem, membro da Sociedade de Estudo Kantiano da Língua Francesa com sede em Paris, publicou trabalhos sobre a filosofia de Immanuel Kant na França e em Portugal, fundador da Escola Jônia Filosofia de Vida, onde leciona filosofia das religiões, yoga e meditação. Estuda o budismo tibetano e o hinduísmo nas suas relações com o cristianismo espírita. Muito bem-vindo, professor Paulo. Muito obrigado. É uma honra ter os dois aqui no estúdio para a gente conversar sobre um assunto extremamente importante, vital e delicado, que é o perdão. Concordam? Que nós precisamos aprender a exercitar realmente, né? Que não é fácil, né, Dona Arlete? E a gente pode começar esse nosso bloco com a parte do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo, né? A gente vem desde o começo do programa falando do ensinamento de Jesus, perdoai 70 vezes 7. E Jesus também nos ensinou por meio da oração Pai Nosso, que perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha que situação que nós temos aqui, né? Então, a distinção do Pai Nosso, a parte distinta do Pai Nosso é essa, porque essa oração sublime que Jesus nos ensinou se inicia com uma manifestação devocional, né, de identificação do Criador, chamando de Pai. Sim.
Depois são rogativas que nós apresentamos e o perdão é a única condicional desta oração. Perdoai assim como perdoamos, na medida em que vamos aprendendo a perdoar. E isso é muito sério, que a gente não atenta tanto para isso. As pessoas repetem sem perceber esse detalhe da reciprocidade, né? Exatamente. É o pedido, assim como faremos a mesma Sim. coisa. E a gente percebe que para praticar o perdão, há de existir o relacionamento. Há de existir o outro. Exato. Se morássemos num planeta sozinhos, solitários, talvez não precisássemos praticar esse sentimento tão sublime. Exatamente. Mas, porque existe o outro, o relacionamento, as relações, a gente não fala aqui somente de relação de casal, mas de mãe e filho, família, amigos, também relacionamento Pessoas, amoroso. né? Conviver significa machucar e ser machucado. É isso, professor? Fala um pouquinho pra gente do outro, da importância do outro na nossa vida. A autoidentificação do ser inteligente, autoconsciente, só se dá a partir do outro. É isso que a filosofia chama da alteridade. O filósofo Martin Heidegger, que foi um dos contemporâneos que mais explorou esse conceito de alteridade e de autoidentificação do ser cognitivo enquanto mirando o outro. Mas essa não é uma filosofia recente. A filosofia africana do Ubuntu, eu sou porque nós somos, é milenar nesse sentido. E quando você coloca que o perdão é exatamente esta força-sentimento, eu gosto de relacionar o perdão, um sentimento com uma força que mobiliza a vontade, senão ele não se exercita. Embora não fosse um conceito, uma prática inaugurada por Jesus, porque na tradição hebraica nós temos já o Yom Kippur, o dia do perdão. Há uma formalidade na tradição hebraica, né, com o perdão. Jesus veio mostrar a necessidade nossa de exercitarmos este sentimento, esta força, na relação com o outro, na relação com o Pai e na relação conosco. Isso é fundamental, porque o perdão não é só dedicado ao outro, né? Eu relaciono o perdão com o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, ao outro como a si mesmo. Não dá para nós perdoarmos, aprendermos a perdoar o outro, se nós não desenvolvermos em nós, personalissimamente, intimamente, este mesmo sentimento, eu penso. O auto-perdão, né? Então a gente precisa começar com o auto-perdão para a gente conseguir perdoar o próximo. Nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. O amor é a mesma coisa. Por isso que é condicional da lei maior, da única lei, segundo Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não vai ter condições de cumprir a lei, de amar ao próximo. E quando a gente fala, parece tão fácil, não é, dona Arlete? Amar a si mesmo, é tão fácil se amar? Não é tão fácil, não. Porque no fim nós acabamos sendo muito críticos conosco mesmos e com razão, porque temos vários comportamentos que gostaríamos de não ter e eles acabam se fixando, né? E nos nossos sentimentos e trazendo um agravante, que você nunca está bem, nunca se sente bem. Tanto que as pessoas que agridem, que maltratam os outros, é porque elas não têm esse bem-estar interior. Quem está bem, quem se ama, quem está em paz consigo mesmo, com a sua consciência, ele está bem com os outros na forma de tratar. Então, aqueles que estão sempre irritados, que estão sempre para perder aquele equilíbrio, nós devemos compreender e ter pena, porque são pessoas que realmente quase que estão pedindo socorro para nós. É uma forma de manifestar esse estado interior em desequilíbrio, em desarmonia, né? Então, para a gente aprender a perdoar, a gente precisa aprender a se perdoar. Para se perdoar, a gente tem que se amar. Qual que é a chave do amor próprio? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Não dá para ninguém consegue amar aquilo que não conhece. Sim. Por isso que a pergunta 919 do autoconhecimento.
Qual o meio prático mais eficaz de se melhorar e ser feliz, consequentemente, nesta existência, resistindo à influência do mal? É o notiaton, o conhece-te a ti mesmo dos gregos. Homem, estava escrito no portão de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Por isso que Santo Agostinho respondeu para Kardec, o autoconhecimento é a chave para nós nos identificarmos com a nossa essência e aí passar a nos considerar como seres infinitos para além da mera existência efêmera material. E isso já eleva a nossa consideração por nós. E a consideração por nós gera respeito por nós. O respeito por nós elevado à enésima potência gera a estima e o amor por si. É a partir desse ponto que o espírito desenvolve para com o outro a mesma consideração, o mesmo valor, o mesmo respeito, para chegarmos no amor. É como se fosse a empatia que você sente pelo próximo. É o processo de reconhecimento de si e do outro, essa empatia. Porque percebemos que somos imperfeitos, a partir do momento somos mais benevolentes. Benevolência, o BIP, né? A caridade, segundo os espíritos, o BIP, benevolência para com todos, como a professora Arlete falou, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão dos pecados. Sem esses três componentes, benevolência, indulgência e perdão, nós apenas ensaiamos para realizar a caridade, mas caridade a gente não consegue sem isso. E são recursos que qualquer ser tem, porque prescinde de qualquer valor material. Benevolência, indulgência e perdão são recursos da alma. E precedem o perdão. Sem estes dois sentimentos, você não chega ao perdão. De forma alguma. Sem a benevolência e benevolência e indulgência. São processos, né? Crescimento. Nós vamos crescendo em sentimentos, por isso que o conhecimento é que Jesus recomenda, o conhecimento do verdadeiro, que aí nos liberta. Que liberta. Não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento, embora nós dois sejamos professores, né? Mas não é um conhecimento algo teórico. Muito mais profundo. O conhecimento da alma, é a maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Por isso que os espíritos nos recomendam no autoconhecimento sermos duros com as nossas imperfeições e complacentes, benevolentes, indulgentes com as imperfeições alheias. E quando a gente fala de perdão, o que mais do relacionamento com o próximo, da dificuldade de se relacionar com o outro, a gente percebe que são as pessoas mais próximas, mais íntimas, que é o que a gente fica mais machucado, que é o que dói mais. Porque é mais fácil. Que realmente é o mais difícil de perdoar. Mais difícil de perdoar, mas a intimidade acaba levando a essa liberdade de mostrar o pior que nós temos. Quando você vive na intimidade, você não tem mais aquela preocupação de mostrar o melhor, nem que seja um verniz, né? Aí dentro de casa você acha que pode se desnudar, que pode estar à vontade. Então é toda uma situação que vai desenvolvendo um clima desarmonioso, que traz problemas seríssimos, né? De indiferença, de não ter mais necessidade de mostrar o afeto, a cortesia que nós mostramos fora de casa. Eu gosto muito de uma comunicação de Santo Agostinho no Evangelho, no capítulo Honrai Pai e Mãe. Numa comunicação intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É linda. Nesta comunicação, penso eu, Santo Agostinho resume e traz a essência, substrato do ensinamento moral todinho da doutrina espírita, onde mostra exatamente o porquê de nós nos reunirmos em grupos familiares e, às vezes, sermos tão duros com os nossos entes familiares. Sim. E aí o perdão é exatamente esta força que nós temos a necessidade e o dever de exercitarmos, porque o inimigo,
que Jesus recomenda amarmos, muita gente se engana se a gente pensa que ele está debaixo de outro teto que não o nosso. É por isso que o Espiritismo amplia o conceito, né, a noção de humanidade e de família para a família universal. É nesse ambiente que nós temos esses recursos divinos que Jesus nos apresentou, especialmente o perdão. Porque ninguém se ofende e nem ofende a quem a gente ignora. Sim. É nas relações, como você bem colocou, que nós exacerbamos, que a gente perde o verniz social, que a gente perde a hipocrisia, vamos ser sinceros, né? Que a gente é verdadeiro. É verdade. É no núcleo familiar que a gente é verdadeiro. E é para aplicarmos aí. Porque essa condicional que Jesus coloca em relação ao perdão, porque tem desnecessidade de perdão, tem uma recomendação de Jesus que é muito significativa para nós com relação ao perdão. Quando ele destaca o seguinte: antes de irdes oferecer a tua oferenda, né, perante o altar do Pai, vai e reconcilia-te com teu irmão. Qual é a oferenda que a gente faz para Deus hoje, nós espíritas, que já não mais fazemos oferendas de sangue como outrora fizemos tanto, né, há milênios? É a nossa oração, né? Sim. E Jesus nos adverte. Às vezes a gente ora e não recebe o pedido. Por quê? Porque Deus não vai receber a nossa oferenda, que é a nossa prece, se nós fizermos com mágoa, se nós fizermos com rancor, com ressentimento. E é para isso o perdão, para a gente se harmonizar, para a gente se reconciliar com o nosso irmão. Porque pai nenhum gosta de ver filhos com desavenças, né, professora? Sim. E essa passagem da oferenda é muito importante, porque quantas vezes você está envolvido com títulos religiosos e tudo, e vai aos templos diferentes caminhos religiosos, filosóficos e tudo mais, mas com o coração cheio de mágoa, de ressentimento. Como é que você vai pedir uma coisa para você se você não está perdoando o outro, você não está aceitando o outro ou aceitando aquelas situações mais difíceis que te chegam sempre como experiências de vida importantes, de aprendizado, de crescimento. E se você não vê assim, vem a rebeldia, vem a revolta. Sim. Então não é a oração com palavras mansas ou repetidas muitas e muitas vezes que vai te trazer o bem-estar. Se você não está bem, não há como mudar isso. E quem tem que mudar é você mesmo. Essa paz você que tem que E pegando conquistar. o gancho que vocês falaram do relacionamento, da família, da ingratidão dos seus com os seus, no livro Agenda Cristã, ele fala que devemos tratar nossa família, as pessoas mais íntimas, como se fossem visitas. Então é uma dica, né, que a gente pode dar aqui no programa, que às vezes a gente trata a nossa visita com tanto apreço, com tanta educação, com tanto protocolo, e às vezes a gente também precisa tratar quem está sempre, todos os dias do nosso lado, nosso filho, nosso marido, nossa mulher, nossos amigos, né, com a mesma dedicação. Para que permaneça o amor, né? Mas aqui a gente começou um papo muito bom sobre perdão, mas a gente sabe que não é tão simples assim, porque tem certos acontecimentos que são difíceis de perdoar. Às vezes uma ofensa, uma briga, mas quando a gente fala de uma morte, de alguma coisa, né, que é mais profundo, é mais difícil. Mas a gente vai continuar aqui com o nosso papo sobre perdão. Se você quer fazer alguma questão, quer mandar para a gente alguma mensagem, por favor, estamos ao vivo aqui na TV Cultura Paulista. Mande pelo WhatsApp aqui do programa, que é 981062150. Vai aparecer na tela da sua TV, do seu computador, do seu celular. A gente vai agora para o momento Chico Xavier, que é uma mensagem linda, psicografada pelo Chico, do Espírito Meimei. Perdoe e viva. Se você não perdoar hoje, amanhã, por certo, o seu dia será mais escuro. Seus passos estarão menos firmes, seus problemas surgirão mais complexos, sua mágoa doerá muito mais.
Desculpe enquanto é tempo, para que de futuro não recaiam sobre sua cabeça os padecimentos e as queixas de muitos. Esqueçamos o mal, para que o mal não se lembre de nós. O incêndio da aflição devasta a consciência que não conseguiu bastante força para lavar-se nas águas vivas da grande compaixão. Quem não perdoa os erros dos semelhantes, condena a si mesmo. Quem não ouvida as ofensas, transforma-se num fardo de crueldade. Descerremos a janela de nossa compreensão cristã para o ar livre do bem que tudo renova, tudo aproveita e tudo santifica. E auxiliando ao nosso irmão do caminho, quantas vezes se fizerem necessárias, nossa romagem para Jesus não sofrerá tropeços e crises. Porque usando o amor para com os outros, seremos gradativamente convertidos em felizes instrumentos do amor de nosso Pai Celestial. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine, né? Por quê? Isso aqui é um assunto, isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista em avião, já derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Eu estou no verdadeiro império do jeans. São centenas e centenas de peças. Aliás, toda semana chega peça diferente e com preço único, um precinho pequenininho e com várias novidades. Olha, estou aqui com a gerente da loja. Dri, fala pra mim, qual é o segredo de tanta variedade, peças excelentes por um preço tão bom? O segredo é o nosso atendimento, então nós procuramos ter atendimento, qualidade nos nossos produtos, diversidades, né? Tem muitos produtos. E quem quiser presentear no final de ano, amigo secreto, tem uma opção muito bacana também. Temos a opção de vale presente, porque é amigo secreto, fica em dúvida no que dá, para não errar, vem para Império do Jeans que nós temos o vale presente, fica bem legal. Agora, tem moda aqui para o homem, para a mulher, para a criança, é muita variedade. É muita variedade, aqui vai encontrar de tudo. E até a linha branca. A linha branca principalmente, tem muita linha branca, a linha preta também, que o pessoal que trabalha tem bastante variedade. Só aqui na Império do Jeans. Vem! De volta ao Esferas da Vida, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje a gente conversa sobre o perdão. Recebo aqui no estúdio Paulo César Fernandes e Dona Arlete Selle. É um grande prazer. Mas antes de continuar o nosso papo, eu quero contar uma coisinha aqui, uma dica para vocês. Para você que quer sempre saber um pouco mais da doutrina espírita, a dica é: o jornal Clarim esclarece sempre didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas do meio espírita pela qualidade e profundidade de seus textos. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. Entrem no site www.oclarim.com.br. Televendas é 16 3382 1066, WhatsApp 16 99270 6575.
Entrem no site, conheçam, assinem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E antes da gente ir para o nosso próximo assunto, eu gostaria de apresentar para vocês o mais novo livro da editora Clarim, que é Até que a Morte os Reaproxime. É lançamento, foi lançado na Feira Espírita, lá de Matão. Esse livro é muito bacana, é sobre uma jovem racista, orgulhosa, que usa seus dotes físicos aí para conquistar, ignorando todos que ela fere pelo caminho, humilha os pais que são adotivos, enfim. É uma temática muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente está na época de Natal e nada melhor do que presentear os nossos entes queridos com um livro que ilumina, né? Tem muitos tipos de livros e a gente pode doar, né? Doar não, né? Presentear para quem está conosco sempre com os livros. E eu vou aproveitar aqui e mostrar os livros do Paulo também, ó. A Força do Perdão, Paulo César Fernandes, vai contar um pouquinho daqui a pouco pra gente o que tem nesse conteúdo do livro A Força do Perdão. E também o livro que eu apresentei o seu currículo, Paulo, onde será que eu deixei? Aqui. O 14º Apóstolo, que também é um livro muito enriquecedor. Eu tenho certeza que vocês também podem presentear aí aos seus familiares. E como a gente estava falando de perdão, de relacionamento, do próximo, a gente separou um vídeo aí para vocês do Amigos da Luz, que trabalha bem esse lado, com muita criatividade, com muito humor, para a gente entender a importância do relacionamento e a importância do outro na nossa vida. Vamos dar uma olhadinha. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo, minha folga, tá? Amanhã, boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco, eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata, é no trabalho, em casa. Queria que essa gente toda sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro, pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda, tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta, também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? A família pode ser toda. Não. Minha mãe se deixa. Meu irmão, principalmente, se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio. Outra fada? Que fada? Eu sou a morte. O quê? A morte. O bater de botas. O vestir o paletó de madeira. O Zé Maria. A desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não. Vem vender Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa. Pedro, irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome.
O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu fiz uma lista. Meu irmão, eu te amo muito. Não, calma aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido, o seu Pereira, eu gosto muito dele. Olha lá que maravilha, como a gente percebeu por meio desse vídeo que realmente as pessoas que estão próximas da gente são importantes e a gente está aqui na Terra, né? A gente reencarnou realmente para evoluir por meio dos relacionamentos, né? A gente evolui, eu acho que a gente é um personal trainer do espírito, como diz Haroldo Dutra Dias sobre a reencarnação, sobre a relação, né, Paulo? Não tem... A lei divina do progresso é fabulosa, né? A lei de amor. Não há meio mais eficiente de nós aprendermos a amar os nossos ex-inimigos do que trazendo-os como filhos, talvez como netos. Eu não os tenho ainda, você já deve ter. Eu tenho vários. Eu acho que é mais eficiente ainda, né? E quantos desafetos devem estar no meio deles. E nós somos. E que a gente ama, né, também. E nós para eles. Mas o amor essa é a resolve. Fórmula, é a fórmula divina para nós aprendermos. E sem o perdão, penso eu, essa é um entendimento que eu tenho em relação à reencarnação. Para que nós obtivéssemos esta nova oportunidade reencarnatória num núcleo familiar, olha toda a programação que tem que ser feita, a concordância de entendimentos prévios que hão que ser feitos antes do reencarne, e sem o auto-perdão e sem o perdão prévio, dificilmente nós conseguiríamos corpos sadios, espíritos sãos, né? Num núcleo familiar em que há intrigas, há desentendimentos, é natural, nós vivemos num planeta de provas e expiações, mas com tutelares divinamente inspirados já para nos inspirarem por nossas vezes. Eu acredito, quando a gente fala da reencarnação também, que Deus, quando nos dá essa oportunidade de renascer e não lembrar das nossas reencarnações, a grande bênção. É porque talvez Ele sabe do nosso, obviamente Ele sabe do nosso estágio espiritual, de que a gente ainda não tem tanta facilidade em perdoar. Porque às vezes a gente recebe dentro do nosso lar um inimigo muito, que nos prejudicou muito, por isso do esquecimento, Paulo? E vice-versa. A lei de Deus é perfeita, eterna porque perfeita, imutável. Se nós lembrássemos das nossas existências anteriores, Kardec diz que nós não precisamos lembrar das personalidades e, consequentemente, dos relacionamentos que nós tivemos, basta olharmos os nossos vícios e já as nossas posturas virtuosas, que nós saberemos as oportunidades que nós tivemos, as relações que nós tivemos. Já nos identificaremos Sim. E relembrar de fatos desairosos com ex-inimigos, que são todos ex-inimigos. A partir do momento em que houve um entendimento reencarnatório, esse desafeto deixou de sê-lo. Agora nós estamos num processo de amar, aprendermos a amar. E uma grande oportunidade, né, de crescimento, porque todos nós estamos envolvidos na programação uns dos outros. Então, o compromisso da família é muito maior do que as pessoas imaginam. Porque nós somos também co-construtores da programação deles e eles das nossas, né? Se a gente tivesse esse entendimento, nós toleraríamos mais dentro da família, procuraríamos nos harmonizar mais, procuraríamos nos amar mesmo e resolver os problemas que nós viemos resolver. E aprendermos e crescermos e evoluirmos. Nós estamos com muitas questões aqui dos nossos telespectadores. Vamos começar pela Silvia, que fala: é uma forma de perdão se afastar de quem te fez mal com injúrias e para a família mesmo, sem ter uma mágoa, e sempre oro por quem me fez ou desejo o meu mal, mas eu prefiro me afastar. Eu acho que a gente podia falar um pouco da prática do perdão. Sim. Porque às vezes realmente as pessoas nos fazem mal e a gente se afasta e a gente fica até com sentimento de culpa. Para não ficar pior a situação. Como que a gente pode melhorar essa relação?
Eu penso que é fundamental nós conhecermos o porquê da existência, o que é a vida, o que nós viemos fazer aqui e por que nos reunimos em núcleos familiares, sejam eles consanguíneos, sejam eles por afinidade. É fundamental nós entendermos este processo de evolução através do suporte que se presta um ao outro no núcleo familiar. Não é fácil. Via de regra, são poucas as famílias que são constituídas exclusivamente com espíritos afins, já amigos. E normalmente as situações tem bastante agravantes. E situações no mundo, vigiai, diz Jesus, porque o espírito já sabe o que tem que fazer, mas com o mergulho aqui na existência é difícil. E às vezes o afastamento é importante. Eu gosto muito de um livro do reverendo, do arcebispo Desmond Tutu, que é exatamente aquele sul-africano que, junto com Mandela, organizou e conseguiu realizar um perdão nacional entre brancos e negros, né? Da etnia branca e da etnia negra, porque hoje não se pode falar mais em raças. Depois do projeto Genoma, é ignorância falar em raças, no máximo etnias. E ele dá alguns passos, e eu gosto muito desses passos. E entre um desses é você, para estar preparado para abrir mão da relação. Porque o convívio continuado pode agravar muito mais em caso de violência, como você citou. Tá? Agora, eu penso que, conforme a recomendação de Jesus, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Jesus fala do esquecimento total das ofensas. Porque sem o esquecimento total das ofensas, não se realiza o perdão. Mas isso então perdoar é esquecer? Perdoar é esquecer. O que não significa relevar. Porque às vezes o ato exige punição civil, da Constituição Civil dos homens. Mas o perdão é pedagógico, não é, professora? Nós estamos falando de pedagogia aqui. Sem a pedagogia, permitindo o soerguimento do ofensor, não há o perdão. Eu acho que esquecer aí, no caso, é esquecer o teor do acontecimento, não o acontecimento em si, porque ele vai ficar na presença. Mas você vai esquecer alguém que matou seu filho? Você não pode relevar a falta. Você não vai dar aquela conotação, você vai ressignificar aquele acontecimento com compreensão, com benevolência, entendendo. Eu acho que a palavra ressignificar é importante. Sim, dar um outro significado. Porque talvez você não esqueça do fato, do acontecimento do ocorrido. Não é esse esquecimento que você está falando, só para eu entender, professor. Mas é não ter neste fato mais algo que te incomode, que te judia, que te maltrate, que te judia e que, principalmente, não impeça o soerguimento do outro, se ele se arrepender. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, diz exatamente: ai daquele de São Paulo que diz nunca perdoarei. O esquecimento completo e absoluto das ofensas, é peculiar das grandes almas, diz o Espírito Paulo. Mas ele fala esquecimento das ofensas e não do acontecimento. Se o fato não significa mais nada para você... Sim. Você consegue enxergar o porquê. Isso, e tem que ser pedagógico esse fato. É esse o grande, eu penso que a grande postura virtuosa do perdão é não impedir o crescimento do outro. Porque se a gente não perdoa, ele fica no chão. Às vezes ele quer se arrepender, quer se levantar e nós somos o obstáculo. Perdoar para mim é não ser empecilho para o arrependimento e para o crescimento do irmão. Emanar vibrações positivas, como a gente falou aqui da Silvia. Amar os nossos inimigos. Já vou entrar nessa parte, do Evangelho. Então a gente responde aqui para a Silvia que ela pode sim se afastar, a gente não precisa conviver, porém não desejar o mal. Exato. É isso. Não pagar o mal com o mal. Permanecer pode se agravar as situações e até a dificuldade depois do perdão mais tarde, né? E a gente não pode colocar o nosso próximo no limite, a gente não sabe o limite de cada um, certo? Rubens, gostaria que a Arlete falasse a respeito do perdão no sentido terapêutico, ou seja,
quem perdoa é mais saudável. Sim, quem perdoa é mais saudável, porque carregar ressentimentos, mágoas, nós sabemos das doenças psicossomáticas, que elas nascem na nossa alma, né? Quando você está envolvida com sentimentos tão aversivos, você vai fazer mal a você mesma. Às vezes aquela pessoa que te causou mal nem se lembra mais de você, já foi embora, já até superou aquela situação, cresceu, e você está presa a um sentimento que te traz. Se você revive, e quando nós revivemos, nós sentimos tudo de novo, as mesmas emoções, nós nos prejudicamos muito e fica mais difícil também perdoar. E o nosso organismo responde com todo esse desequilíbrio hormonalmente, através do metabolismo, através de todas as fragilidades que nós já temos orgânicas, elas se acentuam nessa situação. Não podemos guardar mágoas, ressentimentos, porque a gente vê muitas pessoas hoje com depressão, sim, com síndrome do pânico, pânico, que pode, ser uma consequência de uma... Quando nós uma grande entendemos que somos espíritos em processo evolutivo, nós temos que compreender que cada um tem experiências pregressas distintas. E às vezes num determinado campo existencial e de convívio moral, em que nós já nos resolvemos melhor perante a lei de Deus, porque nós já aprendemos essa lição no passado. Enquanto o nosso irmão que nos ofende com a sua postura ainda não aprendeu. Sim. Então, como a professora falou, às vezes ele nem tem consciência que nos ofendeu tanto, porque ele não está preparado para esse tipo de entendimento. E aí, pegando a exposição que a professora Arlete colocou, você não perdoar é tomar veneno, esperando que o outro morra. O outro morra, é verdade. Isso que é o difícil. O perdão não é um recurso que nós oferecemos ao outro. O perdão é um recurso que nós oferecemos a nós, que nos liberta, em primeiro lugar, e não impede o crescimento do outro. E Jesus no Calvário, quando ele pede ao Pai que perdoe os seus algozes, ele acentua, porque eles não sabem o que fazem. Eles não tinham aquela sensibilidade, aquele conhecimento do que estavam fazendo. Como estas pessoas que fazem crimes horríveis, que nós, como que pode, não sentem nem remorso, eles não estão preparados para isso. Eles não estão com a sensibilidade, com o crescimento espiritual à altura de ter ainda remorsos, sentimentos. E é muito difícil, não é fácil, né? O Tato Save, nosso querido Tato Save de Bauru, que já veio ao programa, a gente agradece aqui sua participação, Tato. Parabeniza a todos pelo programa e tema de hoje. Quem perdoa aquele que lhe ofendeu, livra o agressor da responsabilidade de responder pelos seus atos? Eu perdoei e eu livro o agressor de responder pelos atos, professor? Absolutamente. O perdão, como a gente vem destacando aqui, tem que ter um caráter pedagógico. E um dos principais caráteres da legislação civil, seja ela das relações civis em si ou penais, é o caráter pedagógico. Então, perdoar da parte do ofendido segundo São Paulo no Evangelho, é o esquecimento completo das ofensas. Mas isto não significa que tenhamos que relevar do ponto de vista penal ou civil o dever de reparação do outro. Porque perante a lei de Deus, inexoravelmente, ele vai ter que reparar. Existem as duas justiças, a justiça divina e a justiça dos homens. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A lei de Deus a gente repara, se não na mesma existência, nas sucessivas existências reencarnando. É verdade. E a lei dos homens a gente paga perante a Constituição Civil do Estado, da nação. Mesmo porque é a lei de causa e efeito. Você tem as consequências que, além de você expiar aquela falta, ela te proporciona o aprendizado para que você não recaia novamente na mesma situação. É só através da vivência
é que vai haver o aprendizado. Não. É isso mesmo. O perdão é um processo. Não é da noite para o dia que a gente perdoa. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida. Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biasotti, o Eduardo, de 19 anos, aqui de Araraquara, quer saber se é verdade que usar boné faz cair o cabelo. Eduardo, ótimo ponto. Esse universo capilar que a gente fala tanto, tem vários mitos e verdades. E esse é mais uma das histórias que a gente escuta sobre cabelo, como tantas outras aí. Será que o boné, o chapéu, ele faz piorar a queda de cabelo? Ele aumenta a calvície? Na verdade, não. O boné, o uso do boné, o uso do chapéu não vai piorar o seu cabelo. O que acontece é que aumenta a oleosidade do cabelo. E é uma das coisas que a gente combate no tratamento capilar. A oleosidade, ela sim vai prejudicar o seu cabelo. Então, se você usar o boné por muito tempo, com aquela grande oleosidade no couro cabeludo, aí nesses casos a gente vai ter sim uma progressão da sua calvície, uma piora dela e você pode evoluir com uma perda de cabelo maior. Então, nessa situação, se você usa muito boné todos os dias, pode ser um problema para você. Dicas Conexão Saúde. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais bonita. Mazotti, objeto de estima. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. De volta ao Esferas da Vida e hoje a gente conversa sobre o perdão. Estou aqui com Paulo César Fernandes e a dona Arlete Selle, conversando sobre um sentimento vital de cura para os nossos males interiores, porém é muito difícil, não é fácil e a gente pode voltar aqui o nosso assunto conversando sobre uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala: amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Vamos conversar sobre isso, porque muitas pessoas não entendem. Nossa, se alguém vier me bater, eu apresento. Literalmente, as pessoas acabam interpretando de uma maneira errônea. Como que a gente pode explicar para o pessoal, professor e professora? Não significa... É uma figura de retórica, de dar outra face. Significa realmente relevar aquela situação, compreender o outro, perdoar, né? Isso que é. E amar os inimigos não significa amar como nós amamos os amigos. Significa não querer mal a eles, não querer... Jesus diz, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então é nessa forma de uma doação nossa, de uma espécie de amor, que não é igual ao amor que nós dedicamos àqueles que são da nossa relação. Mas se todos nós conseguíssemos não desenvolver sentimento de vingança, de revide, nas situações de agressões assim, nós viveríamos num mundo em paz. O clima do mundo hoje é de vingança, é de agressões assim, de um nível que nunca tivemos oportunidade de vivenciar. Estamos realmente no final dos tempos, né? Será, dona Arlete? No final dos tempos para o início de um novo ciclo, não é numa situação que vai acabar tudo. Nós estamos realmente crescendo, evoluindo, mas num momento de transição. E esse momento de transição é assim, realmente
cheio de percalços, de dificuldades, e o homem não se encontra. E esses revides são constantes hoje, né? As falas de Jesus são sempre com caráter de pedagogia divina. Oferecer a outra face não significa ficar se dando em holocausto. Sim, claro. Se autoflagelando numa relação que é desairosa, uma relação destrutiva. É como fez o grande alma da Índia, o Mahatma Gandhi, mostrar numa face violenta que nos atinja, uma outra face não violenta da existência, da relação. Porque se o Gandhi conseguiu, com um fundamento cristão, criar a ahimsa, ou seja, a não violência, a satyagraha, não revidar o mal com o mal, isso é um ensinamento que é milenar dos Vedas e dos Vedantas e que Jesus demonstrou com a perfeição da prática da existência. Imaginemos se Jesus impusesse alguma condição do alto do seu martírio, da sua paixão, da sua dor na cruz, valendo-se dos seus últimos recursos vitais, se ele impusesse alguma condição para o perdão em relação a toda a humanidade que era representada, nos sacerdotes hebreus que o condenaram, no Império Romano que o sacrificou, se Jesus fizesse alguma ressalva ao Pai, olha Pai, perdoa se eles fizerem isso. Não, é incondicional. O perdão mostra a grandeza mais pura do Espírito, porque não impõe condição alguma. Amar ao inimigo, bendizer ao que vos maldiz, e a professora Arlete destacou esse ponto, a gente para no meio da frase, a gente não completa a lição de Jesus, não estuda a lição completa. E como é que termina essa frase? Amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz. A gente se revolta com isso. Por quê? Porque a gente não termina a frase. E a frase termina, orai por eles. Esta é a chave que Jesus nos dá para nós aprendermos a amar o inimigo. Perdão, a perdoar é orar pelo outro. É isso que a gente tem que aprender. A força da oração, porque é a oração que nos eleva ao sentimento, faz com que a gente transcenda quaisquer limites que nos são impostos pela mera existência no mundo. Sim, com certeza. A gente descobre a nossa porção divina, sois deuses de Jesus, a gente se esquece disso, a gente fica preso à regra terra a terra. E nessa questão do amar ao inimigo, o grande problema é que nós não conseguimos ver o inimigo como irmão. Aí fica difícil para perdoar. Porque nós criticamos, nós julgamos. Nós julgamos não o erro em que ele incorre, nós julgamos ele. E nós podemos ter estado na mesma situação, hoje acredito que já não, né? Estamos caminhando, mas já estivemos precisados do mesmo perdão, da mesma compreensão. É difícil pegar essas pessoas de crimes hediondos e lembrar que ele é um nosso irmão. Porque se nós nos lembrássemos, nós perdoaríamos as pessoas, aqueles que nos agridem diretamente ou indiretamente, através da... Ou nós enxergaríamos como uma pessoa parecida a nós, Sim. que tem nós já a passamos sua parte por isso. sombria e a sua parte iluminada. Nós já estivemos porque onde ele nós somos está. assim ainda, Sim. nós temos sombras, talvez nem tão. Não nessas... A gente se esforça hoje para não agir mais como outrora. E esta é a chave da compreensão para o exercício do perdão, sem o qual nós não vamos conseguir cumprir a lei de amor. O Pai não quer a morte do pecador de Jesus, quer a morte do pecado. O pecado é errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo das nossas ações, nós incorremos no pecado. Pecado é essa palavra de origem grega. Pecar é errar o alvo. Por isso que Jesus fala à mulher, aos acusadores da mulher adúltera, quem nunca errou o alvo das suas ações, que atire a primeira pedra.
E aí nos conta o evangelista Mateus que vão se afastando os mais velhos, porque quanto mais velho aqui, quanto mais idade, mais chance de errar tem. Com certeza. Né? E depois os maduros e os mais novos vão se afastando, porque todos nós já erramos. Se não erramos atualmente, quem tem condições de garantir que não vai errar amanhã? Por isso que a misericórdia o Pai quer e não o sacrifício. É isso que Jesus fala. O Pai quer a misericórdia e não o sacrifício. Essa é a lição que Jesus deixa para nós. É a grande lição. Que é difícil ainda porque talvez a gente não tem aquele autoconhecimento que a gente falou no primeiro bloco. Exato. Quando a gente se conhece, percebe que a gente não é tão diferente do outro, que a gente começa a ter um pouco mais de empatia. Falar, olha, ele erra aqui, mas eu erro ali. Então somos seres humanos extremamente falíveis. A gente se lembra... Não, pode falar. A gente se lembra que Jesus ficou entristecido no dia da sua prisão, na quinta-feira, segundo a tradição, ao ponto de entrar num estado de profunda tristeza, não pelo que ele ia passar. Nós vimos, conta o evangelista, que Jesus, metaforicamente, chorou e suou sangue, pedindo a 3 dos seus amigos mais queridos que orassem com ele. E eles não conseguiram. E o espírito Humberto de Campos, no Boa Nova, que você fez referência no início, Boa Nova, diz que João, o menino evangelista, que se tornou o grande evangelista, mas que era um adolescente na época, não se perdoava, depois do retorno de Jesus ao mundo espiritual, chorando dia e noite, porque pensava de si para consigo, ele nunca pediu nada para mim. A única coisa que ele pediu para mim foi que eu orasse com ele. E nem isso eu consegui. E João, remoendo essa dor, essa mágoa que ele tinha dele para consigo mesmo, recebeu a visita de Jesus. Já em pleno corpo radiante, e fala, menino, por que você chora tanto assim? E João fala, mestre, e a sua dor foi pior ainda, porque o ofensor, diante do ofendido, que não o perdoa, sofre mais ainda. E Jesus fala para ele, não se maltrate assim. Aquele meu isolamento no horto foi mais uma lição de que o serviço, o trabalho de ascensão espiritual, cada um tem que realizar por si. Se perdoa, menino, porque eu nunca fiquei ofendido contigo. E Jesus mostrou isso, né? Quando voltou a se mostrar aos apóstolos sem nenhum ressentimento, no 3º dia. E Pedro dá este exemplo maravilhoso, porque aprendeu do mestre com Paulo, Saulo, o apóstolo, que fez a perseguição aos apóstolos, e depois, redimido, volta e é recebido por todos eles, né? Com exceção de Tiago, que fica um pouquinho assim, mas logo em seguida verificou que havia se convertido realmente e perdoa, sem impor nenhuma condição a Saulo. Aprenderam com o mestre. E é essa a lição para nós, penso eu. Porque se a gente for impor condições... às vezes o ofendido não tem condições de nos oferecer isso que a gente exige. Infelizmente, nós estamos aqui sem nenhum minuto extra para a gente continuar esse bate-papo muito bom. Gostaria de agradecer, dona Arlete, a sua presença aqui aos 83 anos aqui no Esferas da Vida. Parabéns, e muito feliz obrigada. Com essa oportunidade de ter vivido 83 anos. Muitíssimo obrigada. É um aprendizado grande e de estar aqui com o Paulo, com você. Foi um aprendizado maravilhoso, uma conversa muito agradável. Pena que já terminou, Pena que já né? acabou. Chegou Paulo, eu agradeço o professor aqui, veio de Marília, direto para o Esferas da Vida.
Muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade obrigada. e o convite honroso. Muito obrigado. E eu agradeço a todos vocês pela audiência e que os nossos corações estejam cada dia mais abertos para esse sentimento que é o perdão. Até terça-feira que vem, que no Natal nós iremos nos encontrar. Um super beijo, até semana que vem. Acabou. Acha-se apenas ruínas sobre ruínas, como bolor e mofo sob as eras. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Porta Joia Lingerie.